Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a Grazi, do Polo no Parque Quedas do Iguaçu e dois vizinhos. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, pois trata-se de uma dificuldade que os meus alunos estão tendo muito do curso de Educação Física Bacharel do 8º semestre. A gente sabe que muitos dos alunos não puderam estar fazendo o estágio no modelo convencional no 7º semestre, o nosso semestre anterior. Então, com isso, a Unopar liberou um novo formato de estágio adaptado para que os mesmos pudessem estar fazendo um estágio num modelo adaptado, onde se não tem a necessidade de ir a campo. Como eu preparei aqui um conteúdo para ajudar os meus alunos do 8º semestre, achei interessante vir gravar esse vídeo e disponibilizar para vocês aí, talvez que também estejam com as mesmas dificuldades deles, tá? Então, assista esse vídeo até o final, continue com a gente, tá? Deixa seu like se você gostou. Se você ficou com dúvida ainda no estágio, pode deixar aqui nos comentários, que depois eu retorno e venho falar aí sobre a sua dúvida específica. Porém, já faço um alerta, hoje eu tô tô fazendo um tratamentinho aqui no meu lábio, estou com um pouco de dor, então eu vou falar assim num formato congelado, tá? Então, vocês me desculpem, porém eu acho necessário eu vir aqui e fazer essa ajuda para os estágios de vocês também. Então, bora lá falar do que interessa, como que vocês vão fazer este estágio adaptado. Vamos lá? Vou diminuir minha tela aqui, pessoal, para me mostrar para vocês. Vou compartilhar, tá? Primeiro, como que vocês vão localizar para quem ainda não conseguiu localizar esse estágio? Vocês vão entrar aí no ambiente virtual de vocês. Aqui vai estar aparecendo o 8º semestre, então vocês têm que mudar para o 7º e ir na disciplina de estágio. Aqui no portfólio do estágio, né, vocês vão encontrar todas aquelas documentações antigas que eram necessárias, porém vocês também vão encontrar o plano de trabalho Covid-19, ok? Aqui ainda tem as orientações para o relatório. Se vocês abrirem a orientação para o relatório, vocês vão verificar que tem coisas a mais de como se você estivesse fazendo o estágio normal. Então, você se baseia nas orientações para produzir o relatório, mas pensando no passo a passo que o plano do trabalho está ofertando para vocês. A orientação para o relatório é mais como que você vai formatar este relatório, tá? Aí aqui, além das informações gerais, vai ter, tô abrindo aqui para vocês, vai ter quais são as exigências, né? Então, capa, folha de rosto, sumário, tudo aquilo que vocês precisariam. Então, esses dados de identificação do espaço não vai necessitar porque vocês vão estar fazendo casos hipotéticos, tá? Mas a introdução, as considerações finais e o desenvolvimento, no caso, a caracterização do ambiente de estágio, que aqui a gente pode colocar como um desenvolvimento, porque vocês estarão fazendo no modo pautado, num passo a passo do plano de trabalho, então pode ser em desenvolvimento mesmo. Mas seguindo essas regras aqui, ó, de fonte Arial, no tamanho 14, no título, tá? Com espaçamento entre linhas de 1,5, então tudo isso aqui vocês podem levar em consideração para formatar este trabalho de vocês, tá? Aqui eu já preparei um modelinho para vocês de como que vocês deveriam fazer. Então, o que seria esse modelo adaptado? O convencional, que vocês já conhecem, tá? Com a capa, né? Capa, contra capa, nome do aluno, o RA, que é aquelas exigências que estão ali no relatório. Aí, aqui, o sumário, então eu coloquei introdução, desenvolvimento, considerações finais e as referências.
Na introdução, vocês vão incluir um texto elaborado com base nas leituras obrigatórias e as atividades de reflexão conforme estipulado no plano de trabalho Covid-19. Lembre-se de contextualizar aqui que se trata de um plano de trabalho que foi elaborado devido ao contexto pandemia Covid-19, em um único texto, em formato de introdução, colocando que o estágio se trata quais atividades a serem desenvolvidas e o que se pretende com esse trabalho. Então, como você faria normalmente aí a introdução? A introdução serve para vocês contextualizarem tudo acerca desse trabalho, inclusive falar que ele é um relatório adaptado para o momento que a gente está se vivendo, tá? Aí vocês vão começar o desenvolvimento, que deverá ser exposto os 6 estudos de caso, então deve conter no desenvolvimento os 6 estudos de caso que o plano adaptado está trazendo para vocês, que para esse trabalho são todos de realidade hipotética, né? Então é você se imaginando no estágio a campo. Então eles vão colocar a situação problema, um texto com a situação problema, e vocês vão desenvolver a partir dessa colocação para vocês, visto que vocês não vão estar a campo, né? Então, a gente vai precisar se imaginar vivenciando essas determinadas problemáticas, tá? No caso, os estudos de caso. Os estudos de caso, eles podem ser inseridos na ordem da orientação, porém, sempre fazer uma ligação ao próximo assunto, pois trata-se de um relatório de experimento prático. Então, as 6 atividades, elas estão disponíveis assim, ó. Então, a primeira atividade é a maturação e desempenho. Aí até coloquei aqui, ó, ler no relatório adaptado, página 4, e responder em formato de texto as seguintes perguntas. Como organizar a prática esportiva para que todos os alunos participem? Como você pode avaliar o nível de maturação dos alunos? Descreva em métodos e suas características. Como a maturação está associada ao desempenho esportivo? Então, essa primeira atividade aqui é em relação à maturação e o desempenho. Para você saber toda ela, o que está dizendo toda ela, vocês podem vir aqui no plano de trabalho, tá? Na página 4, e aqui, além das perguntinhas que eu já coloquei lá no relatório, né, no descritivo, tem a situação problema, tem a referência, né, de onde você pode tirar isso daqui, ó. Então, tá trazendo um autor que fala sobre esse determinado assunto, tá? E aí você vai fazer então a resposta da pergunta, né, da atividade A inicial. Voltando aqui, nós temos a atividade B, especialização esportiva precoce. Vocês podem ir colocando em tópicos, mas vocês também podem colocar em forma de texto. Eu oriento sempre a fazer em formato de texto, tá? Ler no relatório adaptado, página 5, e responder em formato de texto as seguintes perguntas. Então, novamente, você volta para o plano de trabalho. Vamos ver aqui, ó, a gente tem uma introduçãozinha e também temos uma introdução teórica, né? Então, em que textos, em que teóricos que vocês vão se basear para escrever isso daqui. O legal, gente, desse relatório, que eu achei muito tranquilo para vocês desenvolverem, é que as perguntas, elas vão direcionar o texto de vocês. Então, esse aqui eu achei muito interessante, que até vou voltar aqui no relatório para mostrar para vocês. Considerando o desenvolvimento de modalidade esportiva e o tópico especialização esportiva precoce, leia atentamente. Então, aqui ele coloca uma situação, problema, que você acabou de passar num processo seletivo, né, de estágio, vai participar de um clube esportivo, né? E aí você começa a observar o trabalho de um determinado profissional, né, de um técnico. E você vê que as formas que ele está atuando não estão de acordo com o que a legislação, com o que a área, né, determinada aí da educação física nos treinamentos esportivos não está adequada. E aí ele coloca uma situação de problema que a gente poderia vivenciar na prática mesmo, eu indo trabalhar lá.
que é como você explicar essa situação para o técnico, de que essa prescrição que ele está colocando para os alunos dele não é adequado, tá? E aí é super como que vocês agiriam, tá? Como que você, aluno, estagiário, iria falar isso para o técnico? De uma forma formal, né? Sem causar um transtorno aí na relação profissional, colocar aí os pontos fortes dessa prescrição adequada, falar do se atualizar para ele, mas é o modo que você, profissional, agiria, tá? Então, é um trabalho super reflexivo em torno do profissional que você quer ser, né? Que você pretende ser no momento que você estiver lá no mercado de trabalho, beleza? E aí ele coloca mais umas perguntinhas, tá? Que vai só contribuir mais para a contextualização dessa atividade B, que é a especialização, que fala sobre a especialização esportiva precoce. Na atividade C, nós temos a que fala sobre o método tradicional e o tecnicismo. Ele também traz uma introdução para vocês, né? Coloca aqui uma situação, problema, ele determina quais são esses alunos, delimita a idade para você, fazendo você se direcionar, né, imageticamente para esse contexto que você estaria atuando, tá? E aí, aqui vocês também vão ter que elaborar, né, um texto sobre o método tradicional de ensino, apontando os seus pontos fortes e as fragilidades para apresentar ao técnico que irá fundamentar o seu trabalho. Na letra B, vocês devem apresentar um planejamento de 2 semanas de trabalho, com 2 encontros semanais, pensando no seu grupo de alunos, né, que aqui ele coloca como meninos de 10 a 12 anos de idade. Não esqueça de selecionar alguns fundamentos do futsal e planejar as atividades a partir do método tradicional de ensino. Então aqui realmente vocês têm que ir para a teoria, vocês já viram inclusive essa teoria, né, no formato de disciplina, já estudaram sobre isso. Agora é só o momento de fazer a reflexão mesmo disso. Esse planejamento, eu até coloquei aqui como sugestão, e colocar em formato de tabela, né? Conteúdos, objetivos, metodologias, recursos, avaliação e as referências que vocês vão utilizar aí para fazer o formato da planejamento de intervenção, tá? Que você pode colocar como tabela também no meio do texto de vocês. A atividade D é o ensino a partir de jogos. Também vai trazer aqui uma contextualização, tá? Vai trazer textos, referências e vocês vão precisar fazer um caso hipotético também, né? Que você acaba de iniciar um estágio em uma escolinha de voleibol, que trabalha com a iniciação a partir do mini vôlei com crianças de 7 a 14 anos. Então, delimitado qual é o campo de atuação e qual é a modalidade e também a idade desses seus alunos. E aí, novas perguntinhas. Quais as características do método de ensino a partir de jogos, né? O que caracteriza que eu estou ensinando a partir do método, né? Então, as principais. O que seria o método situacional, né? Que é uma teoria que vocês vão ter que buscar e trazer aqui para responder. Como você aplica o método situacional no contexto do mini vôlei? Elabore 2 atividades para o ensino de mini vôlei. Então, é como você estaria fazendo isso se você estivesse lá na prática. Porém, aqui vocês vão colocar em formato descritivo. A atividade E é o treinamento das capacidades motoras. Também traz um texto fundamentado. Aqui, inclusive, coloca que para você relembrar, né, você pode voltar às teleaulas e o livro didático na unidade 2, seção 2.3, página 66, que vai falar exatamente sobre esse contexto aqui, tá? E aí, vocês vão também fazer em um formato de texto, né, de forma resumida, indicando quais os tipos das capacidades que seriam inerentes ao futebol.
considerando o início da temporada, tá? Só que o legal é que todos têm a situação problema e que vai direcionando vocês melhor para a parte descritiva. A atividade F, os avanços científicos e tecnológicos do treinamento desportivo. Contextualização e as perguntinhas. Aqui ele ainda pede para vocês fazerem em um formato de palestra, né? Então, como se você estivesse indo dar uma palestra sobre esses determinados tópicos aqui. E aí, vocês podem colocar realmente em um formato de palestra. Aqui, além das perguntas, eles querem que você coloque o seu ponto de vista em relação aos avanços tecnológicos, né, do treinamento desportivo. Também temos um texto de fundamentação teórica para você se basear, ok? Aí aqui há algumas informações sobre o formato, né, desse trabalho, que ele tem que ter os elementos pré-textuais, que aqui a gente considera como capa, folha de rosto e sumário. Os elementos textuais, que seria a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Os elementos pós-textuais, né, referências, então todos esses textinhos aqui que está aparecendo, se você realmente for lá utilizar, você já traz aí para referências suas. Os anexos, caso tenha, e os apêndices, beleza, pessoal? Então, é um trabalho que, na verdade, ele se torna, assim, bem extenso, né? Porém, ele não é difícil, não é um trabalho que vocês vão ter muita dificuldade em resolver, tá? Ele acaba sendo mais tranquilo do que se vocês tivessem ido a campo fazer, porque aí vocês teriam todos os outros documentos, né? Esses documentos aqui, que apareceria aqui para vocês responderem. Então, somente fazer o relatório e postar dentro do prazo de 31/8, tá? Então, para vocês postarem, vai clicar aqui e aqui vocês vão visualizarem, ó, até 31/8 o prazo para vocês postarem o relatório de vocês. Ele deve ser feito no formato individual e ser postado em Word, ok? Eu espero poder ter ajudado vocês. Desculpa aí o travamento na fala, mas realmente é porque hoje eu estou com um probleminha aqui. Mas no que vocês tiverem dúvida em relação ao desenvolvimento desse trabalho, vocês podem colocar aqui para mim nos comentários, que eu também vou estar ajudando vocês. Até o próximo vídeo.